Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, vamos começar a resolver as questões da ficha número 2. O tema é campo elétrico. Assim como na ficha número um e nas fichas seguintes, nós vamos sempre resolver as questões por blocos. Fica mais fácil de você localizar a questão que tem dúvida. Bloco de 5 questões, tá bom? Nessa aula eu vou resolver as questões de 1 a 5. Vamos juntos? Vamos lá para a nossa lousa digital, ela está nos aguardando com a primeira questão. Vai dar tudo certo? Vamos lá. Leitura do enunciado, pessoal, fundamental, tá? Vamos juntos. Uma pequena esfera de peso 6 vezes 10 a menos 3 newton e carga elétrica 10 vezes 10 a menos 6 coulomb encontra-se suspensa verticalmente por um fio de seda, isolante elétrico e de massa desprezível. A esfera está no interior de um campo elétrico uniforme de 300 newtons por coulomb, orientado na vertical e para baixo. Considerando que a carga elétrica da esfera é inicialmente positiva e posteriormente negativa, as forças de tração no fio são respectivamente. Então, aqui em cima, olha só, pessoal, quando ele fala da carga elétrica na primeira linha aqui, ó, a carga elétrica é de 10 vezes 10 a menos 6 coulomb, é o módulo, porque o sinal ele vai destacar nas duas possibilidades. Numa primeira situação, a carga vai ser positiva, e você quer saber a tração nessa situação, e na segunda, negativa, certo? Então ele quer as duas trações, vamos encontrar. Primeiro, está aí a esfera presa ao fio ideal, afinal de contas, ele tem massa desprezível e nesse caso é isolante elétrico para não transferir a carga da esfera para outro corpo, ok? Nesse local temos o campo elétrico e o campo gravitacional. O campo elétrico é obrigação da questão dizer como ele está. Ele está dizendo que o campo é uniforme, então ele tem o mesmo módulo, a mesma direção e mesmo sentido em todos os pontos dessa região. Além disso, garante que o módulo é de 300 newtons por coulomb, a direção é vertical e o sentido para baixo, entende? O campo elétrico em toda essa região tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ele garantiu que o módulo é de 300 newtons por coulomb, ou seja, está no sistema internacional, a direção é vertical e o sentido é para baixo. Agora, o campo gravitacional, aí fica por sua conta. Você já sabe que a aceleração da gravidade ou campo gravitacional é sempre um vetor vertical e para baixo, tá aí. Em função do campo gravitacional, a esfera vai receber a ação da força peso. E em função do campo elétrico, receberá a ação da força elétrica. São as duas forças de campo que vão atuar na esfera. Além disso, ela está presa a um fio, receberá a tração. Então, na esfera atuarão três forças. Peso, por estar no campo gravitacional, força peso é sempre vertical e para baixo, indicando o centro da Terra. A força elétrica, que tem a mesma direção do campo elétrico, então o campo elétrico é vertical, a força elétrica vai ser vertical, porém, o sentido da força depende do sinal da carga. Se a carga é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido, nesse caso a força elétrica vai ser para baixo. Se a carga é negativa, a força elétrica será para cima. E a tração, como sempre, no sentido de puxar. Agora, o módulo da tração vai depender de como estão as outras duas forças, elétrica e peso, certo? Se só tivesse o peso, a tração estaria equilibrando o peso, em módulo seria igual ao peso. Mas além do peso, tem também a força elétrica, portanto, vamos discutir as duas possibilidades. A primeira, em que a carga elétrica é negativa, e a segunda, em que é positiva. Foco na lousa, pessoal. Olha só, o peso é em função de estar no campo gravitacional, tá aí, vertical e para baixo. A tração paralela ao fio no sentido de puxar. Então é para cima. O módulo é que vai depender de como é que vai acontecer a outra força que é elétrica. E aí eu vou desenhar na mesma figura as duas possibilidades. Preste atenção, tá? Vai ser assim, ó. Se a carga for positiva, que é a primeira situação, ok? Se a carga for positiva, como o campo elétrico é para baixo, a força elétrica também vai ser para baixo. Deixa eu caprichar um pouco mais aqui. Aqui, ó. A força elétrica vai ser para baixo. Vem aqui, por favor. A força elétrica vai ser para baixo, mas se essa carga for positiva,
Por outro lado, se a carga for negativa, a força elétrica tem sentido contrário ao do campo. E nesse caso, a força elétrica vai ser para cima, se a carga for negativa, certo? Então a força elétrica é para cima, a força elétrica é para baixo, dependendo do sinal da carga. Para ficar legal, vamos chamar a primeira situação de 1, força elétrica 1, e a tração vai ser T1, e a segunda situação de 2. Entenda que elas não acontecem simultaneamente, tá? Eu preferi fazer na mesma figura do que repetir a figura. Mas veja que ou é a força 1 ou é a força 2. Quando for a força 1, que é para baixo, a tração vai ser T1, vai ser a primeira resposta. Quando for a força 2, a carga é negativa, a força elétrica é para cima, a tração vai ser T2, certo? Vamos anotar então? Veja, olha só. Primeira situação, tá? Veja lá, para a carga positiva. Se a carga é positiva, a força elétrica é no mesmo sentido do campo, fica para baixo. Mas como a partícula está em equilíbrio, a esfera está em equilíbrio, a força resultante é zero. Um corpo em equilíbrio, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, como é que vai ser? Preste atenção agora. Na primeira situação, a carga é positiva, a força elétrica é para baixo. Você pode até desenhar aqui, viu, pessoal, se você quiser, separadamente. Aqui, ó. Se você quiser, você pode desenhar o peso para baixo, a tração 1 para cima, que é a situação em que a carga é positiva, eu estou chamando a tração 1, e a força elétrica para baixo é a força elétrica da situação 1, certo? Como a força resultante é zero, o que significa isso? Significa que a tração que está para cima está equilibrando essas duas forças que estão para baixo. Logo, o módulo da tração é a soma dos módulos da força elétrica e do peso. Entende isso? Da parte de vetores, se a resultante é zero, porque a esfera está em equilíbrio e tem uma força para cima que é a tração da situação 1, o peso sempre para baixo e com a carga positiva a força elétrica é para baixo. Sendo assim, a tração 1 em módulo é F1 mais o peso. A tração 1 você quer, a força elétrica você já pode calcular aqui o módulo separado, porque ela vai valer para as duas situações. Força elétrica em módulo é o módulo da carga vezes o campo elétrico. Vai valer tanto para a situação 1 como para a situação 2. O que vai mudar, pessoal, é o sentido em função do sinal da carga. Então a força elétrica será a carga em módulo é de 10 vezes 10 a menos 6, 10 vezes 10 a menos 6, e o campo elétrico de 300 newtons por coulomb. Então a força elétrica ela vai ser 3 vezes 10 a segunda com 10, 10 a terceira, vezes 10 a menos 6, 3 vezes 10 a menos 3 newton. Esse é o módulo da força elétrica e não vai mudar. O que muda é o sentido, como é que é? Se a carga que recebe essa força for positiva, a força elétrica fica no mesmo sentido do campo, é para baixo. Se a carga é negativa, fica para cima, certo? Eu desenhei aqui a situação isolada para você entender. E nesse caso, então, a tração 1 ficará a força elétrica, que é de 3 vezes 10 a menos 3, mais o peso que foi dado aqui, 6 vezes 10 a menos 3. 6 vezes 10 a menos 3. Então, a tração na situação em que a carga é positiva, aqui ó, essa tração que eu chamei de tração 1 vai ser 9 vezes 10 a menos 3 newton. É a primeira resposta. Claro, você sabe que é sempre bom dar uma olhada nas alternativas, porque se só tiver uma que condiz com isso, você marca e vai para a próxima questão. 9 vezes 10 a menos 3. Só que tem mais de uma resposta, ó. Ah não, peraí, opa! Opa, ei, matou, hein? Matou, nós vamos calcular, tá? Mas veja que o autor, não sei se de propósito ou porque vacilou, só deixou uma resposta com a tração, como a primeira tração de 9 vezes 10 a menos 3. Mas vamos fazer o cálculo da segunda como exercício, tá? Viu lá que é bom sempre você dar uma olhada? Muito bem, qual é a segunda situação, pessoal? Na segunda situação, para a carga negativa. E aí como é que ficariam as forças? O peso continua para baixo, só que agora a força elétrica é para cima, é a situação 2. E com isso a tração fica a tração 2, que é o que você quer. De um jeito ou de outro, a esfera está em equilíbrio, a força resultante é zero, como na primeira situação. Só que agora eu tenho duas forças para cima, T2 e F2,
que na verdade só tem esse nome de F2 por causa do sentido, mas o módulo continua esse aqui, pessoal, ó, 3 vezes 10 a menos 3, tá? E para baixo o peso, como é que fica então? Fica T2 mais F em módulo já, tá? Como eu fiz aqui, vou escrever F2, já que indica o sentido para cima, igual ao peso. T2 eu quero é a tração da segunda situação. Qual situação? Em que a carga é negativa, mais F2, opa, peraí, vocês sabem que eu sou criterioso aqui, mais F2, que em módulo não mudou, 3 vezes 10 a menos 3, 3 vezes 10 a menos 3, igual ao peso que foi dado lá em cima, de novo, 6 vezes 10 a menos 3, 6 vezes 10 a menos 3. Com isso, a tração 2 é 6 vezes 10 a menos 3, menos, foi para o outro lado, menos 3 vezes 10 a menos 3, dá 3 vezes 10 a menos 3 Newton. Aí está a tração na segunda situação e realmente condiz com o gabarito que você marcou. Veja lá, 3 vezes 10 a menos 3 Newton, então, sem dúvida, gabarito C ou D? Letra D, aí está, certo? Uma geralzinha rápida aqui em cima. O peso é a força exercida pela Terra. Não vai mudar, não tem nada a ver com o sinal da carga. É sempre vertical e para baixo. A tração é paralela ao fio no sentido de puxar. Só que a tração depende da interação, depende das outras forças, como estão dispostas as outras forças. E a força elétrica tem a mesma direção do campo elétrico, porém o sentido depende do sinal da carga. Se a carga que recebe a força for positiva, a força elétrica fica no mesmo sentido do campo. Então fica para baixo, porque o campo elétrico é para baixo. Se a carga é negativa, a força elétrica fica no sentido oposto ao do campo, fica para cima. Então na primeira situação eu tenho, vamos lá, olha para a figura, foco aí na lousa. Vamos dar uma geral. Na primeira situação, tá aqui, a carga é positiva, a força elétrica fica no mesmo sentido do campo. Essa figura aqui foi genérica, ela vale para os dois casos, ó. A tração para cima, o peso para baixo e a força elétrica dependendo do sinal da carga. E aqui eu particularizei. Com a carga positiva, a força elétrica é para baixo. Com a carga negativa, a força elétrica é para cima. O peso não muda. Quem vai mudar então? A tração e o sentido da força elétrica. É claro que aqui a tração é maior, porque ela está equilibrando a força elétrica e o peso. Já aqui a tração é menor, porque ela tem ajuda... Desculpe, a tração é menor porque ela tem ajuda da força elétrica para equilibrar o peso. Nesse primeiro caso, em módulo T1 é F mais P, e no segundo caso, T2 mais F igual a P. F é o módulo tanto de F1 como de F2, porque eu dei nomes diferentes, porque essas forças têm sentidos diferentes. Aí está. Que tal? Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui, se eu estiver copiando. Deu para entender bem? Muito bem, tá bom esse ritmo, tá vendo que dá para fazer uma boa revisão com esses exercícios? Muito bem, estamos juntos, vamos foco na lousa, vamos passar para a nossa segunda questão. Tá aí, pessoal. Considere a figura a seguir, que representa duas cargas elétricas de mesma intensidade, mesmo módulo, e sinais opostos colocadas nos vértices inferiores do triângulo equilátero. O vetor que representa o campo elétrico resultante no vértice superior do triângulo né? Aqui ele quer faltou acento aí. Muito bem, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Pessoal, como a figura já está poluída aqui, eu preferi fazer outra. Tá aí o nosso triângulo equilátero, certo? Peraí. Tá aí o nosso triângulo equilátero e as cargas, que essa aqui é a esquerda positiva e a direita negativa. Tá aqui, ó, mais e menos, certo? Vamos relembrar. O ponto que você quer é o terceiro vértice, eu marquei o ponto lá, ó. Agora vamos lá, aqui, olha para mim, vou ficar maior. Qual a direção do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme? Veja que são duas situações diferentes. Na questão anterior, você estava aplicando uma força na carga que está no lugar. Não era carga geradora. O campo elétrico não era gerado por ela. Ela recebia força elétrica por estar no local de campo elétrico. Aqui não, você está falando de duas cargas que geram campo elétrico, uma positiva e outra negativa. Como é que encontra-se a direção do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme? É a direção da reta que une a carga ao ponto considerado. E o sentido? Ou é do ponto considerado se afastando da carga geradora, se ela é positiva, ou do ponto considerado se aproximando da carga geradora, se a carga é negativa. Vamos usar isso aqui?
Essa carga é positiva, a direção é da reta que une a carga ao ponto, ó. E como a carga é positiva, a origem está no ponto considerado, a origem do vetor campo elétrico. E o sentido, como a carga é positiva, é do ponto se afastando, tá aí. É o campo elétrico gerado por essa carga. Agora, o campo elétrico gerado por essa, antes de falar da direção e do sentido, fale do módulo. A distância de cada carga ao ponto é igual? É porque representa um lado de um triângulo equilátero. Isso quer dizer que, se a distância é igual, o meio é o mesmo e as cargas em módulo são iguais, o campo elétrico gerado pela carga mais Q, em módulo vai ser igual ao campo elétrico gerado pela carga menos Q. Agora, a direção é da reta que une a carga ao ponto, só que a carga é negativa. Então o sentido é do ponto se aproximando da carga. Fica assim, ó. Mas em módulo esses vetores são iguais. Como é que se representa o módulo do vetor? O comprimento. Não está muito perfeito não, mas eu quis representar os comprimentos iguais, certo? E agora você tem dois vetores e ele quer o resultante. E o resultante, pessoal, é a soma vetorial desses dois vetores. Como eles estão ligados origem com origem, vem aqui um papo. Como é que se soma vetores graficamente? Tem duas regras. A regra do polígono, que você vai ligando os vetores extremidade, origem. Quando esgotar o número de vetores, o vetor resultante vai da origem do primeiro vetor à extremidade do último. E a regra do paralelogramo, que você utiliza quando tem par de vetores, desde que eles sejam ligados origem com origem. É o caso, eu vou usar a regra do paralelogramo. Como é essa regra? Você, da extremidade de um vetor, traça uma reta paralela ao outro e vice-versa. Então, da extremidade do primeiro vetor, você traça uma reta paralela ao segundo, da extremidade do segundo, uma reta paralela ao primeiro. Depois, da origem dos vetores até a interseção das retas traçadas, você liga com o vetor resultante. De novo, da extremidade de um vetor, eu traço uma reta paralela ao outro. Vou fazer isso. Então, são duas retas paralelas, certo? E quando elas se cruzam, aí o que eu vou fazer? Da origem dos vetores até a interseção dessas retas, eu tenho o vetor resultante. Vamos fazer isso? Foco na lousa. Vê lá. Da extremidade desse vetor, eu tracei uma reta paralela a esse, ó. Agora, da extremidade desse, eu vou traçar uma reta paralela a esse. Tá aí. E agora, da origem dos vetores até a interseção das retas traçadas, eu tenho o resultante. Tá aí. É assim que se usa a regra do paralelogramo. E que vetor entre essas 5 possibilidades condiz com esse? Não resta dúvida qual é o vetor. O vetor E2, portanto, gabarito, letra B de bola. Uma questão para você treinar a parte gráfica do campo elétrico, culminando com o campo elétrico resultante numa soma vetorial. Deu para entender bem? Tá bom esse ritmo? Vai dar tudo certo? Sim, sim, sim. Você está se dedicando, está estudando, está organizado, tem acompanhado as aulas, tem essas resoluções. Se você se sente inseguro nas questões para resolver, você tem esse apoio das resoluções que eu estou colocando para você. Então vai dar tudo certo, estamos juntos, vamos para a próxima questão. Tá aí, terceira. Qual a intensidade do vetor campo elétrico em 10 a 9 newtons por coulomb num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme e de Q igual a 2,7 microcoulombs no vácuo, onde ele deu a constante eletrostática? Qual a intensidade ou módulo do campo elétrico em 10 a 9 newtons por coulomb? A carga está situada a 3 milímetros do ponto considerado, a carga é de 2,7 microcoulombs e deu a constante eletrostática, certo? Muito bem. A carga está a uma distância D do ponto. E o módulo do campo elétrico, se quiser traçar a direção e o sentido, pode, porque ele já disse que a carga é positiva, mas não vem ao caso para o módulo. Mas se quiser, como é que é o vetor? É do ponto se afastando, certo? Mas o que importa é o módulo, e o módulo do campo elétrico gerado por essa carga Q é dado por K, módulo de Q, sobre D ao quadrado. Então, K, 9 vezes 10 a nona, o módulo da carga, 2,7 vezes 10 a menos 6, micro 10 a menos 6, sobre, e aí cuidado, deixa eu desenhar aqui, puxar para cá para ter espaço, 3 milímetro, 3 vezes 10 a menos 3 metro, milésima parte metro, certo? Tem que passar para metro para achar em newton por coulomb. Então, 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Vamos lá. O módulo do campo elétrico,
9 vezes 2,7, deixa assim, depois a gente faz a conta. 10 a nona vezes 10 a menos 6, dá 10 a terceira, sobre 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. 9 já era, 9 com 9, um abraço. O módulo do campo será 2,7 vezes 10 a menos 6 sobe como 10 a nona, desculpe, 10 a menos 6 sobe como 10 a sexta, com 10 a terceira, 10 a nona Newton por Coulomb. Como ele quer em 10 a nona Newton por Coulomb, então eu tenho que marcar no gabarito 2,7, entende? A unidade é 10 a nona Newton por Coulomb, eu tenho que procurar no gabarito 2,7, 2,7 está aqui na letra B de bola, questão simples apenas para treinar o módulo do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Muito bem, respira, vai dar tudo certo. Veja, você está assistindo a aula, está estudando, tem esse apoio, por que não vai dar certo? Sim, sim, sim. Pensa positivo, você vai aprender sim, vai fazer boas provas, vai alcançar seu objetivo. Vamos lá para a lousa, vamos para a próxima questão. Tá aí, questão 4. Duas cargas pontuais, Q1 de 3 microcoulombs e Q2 de mais 6 microcoulombs, né? Nesse caso o sinal fica implícito, são colocadas a uma distância de 1 metro entre si. Calcule a distância em metros entre a carga Q1 e a posição situada entre as cargas onde o campo elétrico é nulo. Deu a constante eletrostática, será se a gente vai precisar? Muito bem, pessoal, ele já garantiu. Essas cargas estão distantes de 1 metro e eu quero saber qual a distância da carga Q1 até a posição entre as cargas onde o campo elétrico resultante é nulo. Vamos ilustrar. Tá aí, eu vou posicionar as cargas nessa reta, aí estão Q1 e Q2, e eu quero a distância da carga Q1 até a posição em que o campo elétrico é nulo, certo? Bom, olha, você pode posicionar aqui mais perto de qualquer carga, porque a conta vai te dar o resultado. Mas olha, por que a gente já não pensa? Essa carga Q1 não tem menor módulo que Q2? Então veja, se o campo elétrico em módulo é K, módulo de Q sobre D ao quadrado, o meio é o mesmo, certo? Para o campo elétrico resultante ser nulo, olha para mim agora. Quando dois vetores se equilibram, se anulam, esses vetores, só dois, né? Então esses vetores têm que ter mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo. Então se tem o mesmo módulo, se tem intensidades iguais, volta aqui para essa análise. O módulo também é igual. Isso quer dizer que a carga, o módulo da carga fica proporcional à distância ao quadrado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se a carga for menor, a distância também tem que ser menor. Por isso, eu estou querendo te convencer com esse argumento que o ponto tem que ficar mais perto da carga Q1 do que Q2. Mas olha, se você colocar até mais perto de Q2, o resultado vai te mostrar que você está errado e é mais perto de Q1. Agora, eu prefiro já começar com o raciocínio correto, certo? Agora, veja, se eu só baixar... Opa! Se eu só colocar essa figura aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar ela um pouquinho mais para baixo, tá? Peraí, dá um desconto aí. Opa! Que eu quero te mostrar o seguinte: a distância entre as cargas foi dada, procura aqui, 1 metro, certo? E eu quero a distância da carga 1 até a posição que o campo é 0, x. Então, se aqui é 1 metro e aqui é x, está na cara então que aqui é quanto? Vai, 1 menos x, onde x tem que estar em metro para subtrair de 1, certo? Agora, Q1 positiva gera campo de afastamento, Q2 positiva também gera campo de afastamento, só que o campo resultante é nulo, logo esses módulos são iguais. Aqui é o campo gerado pela carga 1 de afastamento, o campo gerado pela carga 2, mas em módulos são iguais, por quê? Porque o campo resultante é 0. Para que esses dois vetores se anulem, eles devem ter mesma direção, já tem, sentidos opostos também, e mesmo módulo, que é a condição da questão. Então, o módulo do campo elétrico gerado pela carga 1 é igual ao módulo do campo elétrico gerado pela carga 2. Joga aqui, K, módulo de Q1 sobre D1 ao quadrado, K, módulo de Q2 sobre D2 ao quadrado, certo? K já era, mesmo meio.
módulo de Q1 e módulo de Q2. Vem aqui, 3 e 6. Pergunto, posso logo cortar aqui e usar 2 aqui? Ou você prefere que eu escreva? Aqui, ó, eu acho que, volta aqui, você está vendo que é 3 vezes 10 a menos 6 coulomb e 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá vendo que Q2 é o dobro de Q1? Opa, peraí, Wendel, WS. Então já posso aqui dividir, ó, Q2 por Q1, já posso usar 2, tudo bem? Certo, então ficou assim, ó, 1 sobre D1 ao quadrado, D1 é x, x ao quadrado, igual a 2, por quê? Porque Q2 por Q1 é 2, certo? E D2, quem é D2? D2 é 1 menos x, 1 menos x ao quadrado, certo? Então ficou assim, ó, multiplica, 2x2 igual a 1 menos x ao quadrado. Você tem a opção de expandir isso aqui e resolver a equação de segundo grau, mas é um caminho muito ingrato, você vai fazer conta desnecessária. Qual é a maneira matemática mais simples? Tirar a raiz quadrada do primeiro membro e a raiz quadrada do segundo, certo? Matemática, a partir de agora é matemática, tá? Só conta agora. Raiz quadrada de 2, de x ao quadrado é x, e de 1 menos x ao quadrado é 1 menos x, certo? Passa para cá. Ó, vem para cá. Fica x mais raiz de 2x igual a 1, certo? Vai, coloca x em evidência. X em evidência, 1 mais raiz de 2 igual a 1. Isola x, só matemática. X fica 1 sobre 1 mais raiz de 2. Gente, deixa para aproximar a raiz de 2 no final, tá? Porque senão você tem um desvio maior. Deixa para aproximar só no final, na última conta. Racionaliza, lembra como é que faz isso para tirar essa raiz daqui? Multiplica o numerador e o denominador por 1 menos raiz de 2. Pode ver que você está multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor, então o resultado é o mesmo, tá? Muito bem, aí como é que fica? Aqui em cima fica 1 menos raiz de 2. 1 menos raiz de 2. E embaixo, quem não se lembra, pode fazer essa conta devagarzinho, tá? Mas quem se lembra, pode fazer logo esse cara ao quadrado menos esse ao quadrado, que é o resultado, tá? Então fica 1 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, que é o resultado dessa conta aqui. Então, x vai ficar 1 menos raiz de 2 sobre 1, peraí, 1 menos raiz de 2 ao quadrado, opa, Wendel, raiz de 2 ao quadrado, 2, peraí, é só conta. Então, veja, aqui embaixo fica menos 1, então fica 1 menos raiz de 2 sobre menos 1. Ou seja, troca de lugar, não é assim? X é raiz de 2 menos 1. Agora se aproxima. Raiz de 2 você vai aproximar para 1,4, certo? Isso teoricamente vem na prova, mas você tem que se virar. Raiz de 2, 1,4 menos 1, x então 0,4 metro é a distância que você queria. Aí está, 0,4 metro, certo? Então, veja só, eu vou marcar o gabarito, só que depois eu quero continuar a conversa contigo aqui. Você tem que ter paciência que eu tenho uma ideia para te dar, tá? 0,4 metro, peraí que eu tenho uma ideia para te dar. 0,4 metro, gabarito letra B de bola. Gabarito letra B de bola. Mas, gente, olha, não vamos ter preguiça, não. O velho WS gosta que você pense, tá? Vem aqui, ó. Vem aqui. Uma carga, atenção, tá? Minha canetinha tá aqui. Opa, peraí que a minha reta ficou feiosa, né? Peraí, eu acho que agora resolvi. Pronto. Uma carga tá aqui, ó. Tá parecendo inclinada porque eu desenhei essa aqui, tá tortinha, tá? Mas vamos lá. Uma carga tá aqui, Q1, e a outra aqui, Q2. Deixa eu apagar isso aqui, senão você vai ficar com a ideia que essa reta tá torta, certo? Muito bem. Então, Q1 e Q2, certo? Elas estão distantes, você vai gostar, de 1 metro. Tá ok. Aí veja, escute, você já sabe que Q2 é 2 vezes Q1, tá? Calma aí. Vem aqui comigo. Se essa distância aqui for x, olha o que eu vou fazer agora.
Eu vou te mostrar quanto deve ser essa distância aqui. Para isso, o campo elétrico é K módulo de Q sobre D ao quadrado. Tanto o campo elétrico gerado pela carga 1 como o campo elétrico gerado pela carga 2, certo? O meio é o mesmo. Isso é constante para os dois campos. O campo em módulo é igual. Então, tudo isso, quando eu comparo os dois campos, constante. Logo, o módulo da carga fica proporcional à distância ao quadrado. Logo, a distância fica proporcional à raiz do módulo da carga. Veja agora, atenção, hein? O módulo da carga 2 é o dobro do módulo da carga 1. Então, como a distância é proporcional à raiz quadrada do módulo da carga, o que acontecer com o módulo da carga acontece na raiz quadrada com a distância. Logo, a distância 2 é raiz de 2 vezes a distância 1. Isso quer dizer que se aqui é x, aqui é raiz de 2x. Não se esquecendo que tudo é 1. Aí veja. Vai, x mais raiz de 2x igual a 1, certo? Espera aí. Agora veja, isso aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, atenção, atenção. Opa, tá aqui, ó. O resto é igual. Todo o resto é igual, que eu não vou fazer toda a conta de novo. Mas veja, eu já raciocinei aqui, sem precisar fazer tudo isso, ó. Por quê? Porque eu sei que, como o campo é o mesmo, o meio é o mesmo, a carga fica proporcional ao módulo da distância ao quadrado, logo a distância fica proporcional à raiz da carga, e daqui você vai achar o x do mesmo jeito como 0,4 metro, e vai marcar o mesmo gabarito, letra B de bola, só conferir se foi isso mesmo, B de bola, tá aí, certo? Muito bem, eu não me contive, eu não posso deixar de te explicar coisas que vão te deixar mais íntimo do assunto. Eu sou assim, vá se acostumando. Para quem não me conhece, está me conhecendo aqui nesse curso online, né? Mas quem é ex-aluno sabe, eu quero que você pense cada vez mais. Mas pode ver que primeiro eu resolvi de uma maneira mais tradicional e depois eu quis que você pensasse um pouquinho mais, certo? Vamos embora para outra? Muito bem. Tá aí, última questão desse bloco. Vamos juntos. Duas cargas elétricas iguais a mais Q são fixadas nos vértices opostos A e C de um quadrado. Para que o campo elétrico seja nulo no vértice D, é colocada no vértice B uma terceira carga que deve valer... Tá, qual dessas possibilidades aí, certo? Então, peraí. As cargas que são colocadas nos vértices A e C são cargas positivas, né? Ó. Ok? Então vai, raciocina aqui comigo. Campo elétrico gerado pela carga que está em A. Afastamento, concorda? Do ponto se afastando. Campo elétrico gerado pela carga que está em C. Essa aqui também é do ponto se afastando. Ó. A direção é da reta que une a carga ao ponto. Olha para aqui. Direção da reta que une a carga ao ponto. Sentido de afastamento da carga porque é positiva. Para a carga que está em C. Direção da reta que une a carga ao ponto. Também de afastamento. A carga que vai ser colocada em B, eu não sei o sinal ainda. Agora veja, vamos raciocinar. A direção do campo elétrico é da reta que une a carga ao ponto. Então tá aqui. E agora você vai pensar comigo, certo? Esse campo e esse em módulo são iguais. Por quê? Porque a distância de cada carga ao ponto é o lado do quadrado. Opa, peraí. É o lado do quadrado. Então, o campo elétrico gerado por essa carga tem o mesmo módulo do campo elétrico gerado por essa, porque as cargas em módulo são iguais e a distância também. Então, se eu chamar esse campo aqui de módulo E, esse também tem módulo E. Eles não podem ter o mesmo nome vetorial, porque são vetores de direções diferentes. Agora, sem a setinha, eu estou falando do módulo. O módulo desse vetor é igual ao módulo desse. Por quê? Porque as cargas que geram esses campos são iguais e as distâncias também, certo? Agora, você vai olhar para mim, eu vou ficar maior aqui. Respira, certo? Seguinte, você pode fazer a partir daí por caminhos diferentes. Você pode decompor, pode somar esses dois vetores que estão aí. Tem várias maneiras de fazer corretas. Mas eu queria te dar um caminho que eu acho que é mais seguro, muito mais curto, que é o seguinte. Presta atenção, tá? Quando eu te falei de regras de soma vetorial, eu te falei que são quantas? Você se lembra? Para somar vetores, regra do polígono e regra do paralelogramo.
Regra do polígono e regra do paralelogramo. Perfeito. A regra do paralelogramo, os vetores são ligados origem com origem, par de vetores, ela vale para par de vetores. Da extremidade de cada vetor você traça uma reta paralela ao outro, e da origem dos vetores até a interseção das retas traçadas você tem o soma. Já a regra do polígono, ela vale para um número qualquer de vetores, e o que vai acontecer? Você vai ligando os vetores extremidade, origem, e o resultante fecha o polígono. E é sobre isso que eu quero falar aqui numa página em branco. Olha só a mordomia, tá? Vem aqui. Se eu tiver um número qualquer de vetores, olha só, eu estou somando esse vetor, vou somar com outro, ó, tem que ligar extremidade e origem. Vou somar com o terceiro, extremidade e origem. Imagina que eu tenho esses 3 vetores. O que é que o soma faz? O soma fecha o polígono. Você liga da origem do primeiro vetor à extremidade do último. Se esse vetor aqui for A, esse B e esse C, o soma é o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. O soma fecha o polígono, certo? O vetor soma fecha o polígono. Tá, mas se o vetor soma é o vetor que fecha o polígono, e se por acaso os vetores por si mesmos já formam um polígono fechado? Por exemplo, se eu tivesse um vetor x assim, um vetor y assim e um vetor z assim, que quando eu ligasse extremidade e origem, esses vetores já formassem um polígono fechado. Qual seria a consequência disso? O soma x, a ordem não importa, tá? Quando para soma você pode usar a ordem que quiser, mas eu estou aqui só numa ordem didática. X mais y mais z seria o vetor nulo. O vetor resultante é nulo. Se você liga os vetores, extremidade e origem, e ele já forma um polígono fechado. Isso quer dizer o seguinte: se eu ligar os vetores pela regra do polígono e eles formam um polígono fechado, o resultante é zero, e a recíproca também é verdadeira, pessoal. Se a resultante é zero, os vetores formam um polígono fechado. Isso é importante. Se você já sabe que a resultante dos vetores é nula, tenha certeza que quando você ligar esses vetores, extremidade, origem, o resultante é nulo, então esses vetores necessariamente devem formar um polígono fechado. Vamos a isso? É elegante, é seguro. Vem cá, volta lá. O campo elétrico resultante não vai ser nulo no vértice D? Eu já tenho esses 2 vetores. Vamos ligá-los aqui, ó. Vou caprichar. Tem um vetor assim, que é esse aqui, certo? Deixa eu só desentortar aqui. Muito bem. Tem esse vetor, que é horizontal e para a direita. Vou ligar na extremidade a origem do outro, que é vertical e para baixo. Está aqui. E o resultante é nulo. Então aqui, se é E, preste atenção, o módulo desse vetor é E, o módulo desse vetor também é E. Deixa eu só dar uma caprichada aqui, certo? Aumentar um pouquinho para ficar do mesmo módulo, acho que agora tá. E o que é que tem que acontecer? Se o resultante é nulo, atenção agora, se o resultante é nulo, esse terceiro vetor, que é o campo elétrico gerado pela carga que está em B, ele deve fechar o polígono. Logo, esse terceiro vetor tá aqui, ó. Ele tem que estar assim. Eu vou anotar o nome desse vetor assim, ó. É o campo elétrico gerado pela carga que está em B. Eu coloquei aqui vetor porque eu quero a direção e o sentido. Isso quer dizer que esse vetor tem que estar aqui, ó. Ei, ele tem que estar assim. Se ele está assim, qual é o sentido? Tem que ser de aproximação. Logo, necessariamente, a carga que está em B é negativa. Então, já sei que a carga que está em B é negativa. Certo? Estou esperando uma carga negativa, o que for positivo aqui está fora, certo? Mas não terminou não. Vem aqui. Vê lá. Esquece agora o vetor e pensa nos lados aqui. Você tem essa figura aqui, ó. E e é B. É B porque eu coloquei uma carga em B. Aqui é 90 graus. Preste atenção agora. Ó, um quadrado, pessoal. Aqui, ó. Um quadrado de lado E. Isso aqui é a diagonal do quadrado. Quem quiser usar Pitágoras pode. Hipotenusa e catetos, mas nem precisa. Porque se você imaginar um quadrado aqui de lado E, a gente tem sempre que pensar simples. É um costume, tá? Gente, pensar simples é costume. Se a gente adquirir isso aqui nas nossas aulas, você não vai querer outra coisa, certo? Então, se é um quadrado de lado E, isso representa a diagonal do quadrado, e a diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. Então, é B, é E,
raiz de 2. Quem usar Pitágoras vai dar no mesmo, certo? E se você também somar esses dois vetores e igualar esse, também vai dar no mesmo. É porque eu não pude deixar passar essa história do polígono fechado. Eu vou tirar a setinha aqui, ó, só porque aqui nesse triângulo fica legal só os módulos, tá? Mas é um vetor, esse cara aqui que eu chamei de EB, aí sim, eu vou desenhar aqui o vetor EB, certo? Muito bem, então, EB é E raiz de 2. Vamos seguir daqui. Então, EB é K, a carga que está em B, em módulo, sobre a distância dessa carga ao ponto ao quadrado. E você pode usar tanto a carga que está em A como a carga que está em C. Tanto faz, porque o lado é a distância e a carga tem módulo Q, certo? Então fica K, Q. Por que Q? Porque o módulo de um número positivo é ele mesmo e a carga Qzinho é positiva, por isso que eu tirei as barrinhas. Preste atenção. Sobre a distância ao quadrado vezes raiz de 2, certo? Essa distância aqui eu já vou substituir, se você quiser, vamos apagar, já colocar para não ficar poluído. Quem é a distância? É o lado, certo? Aqui, ó, a distância é o lado. Então ficou EBK, módulo de QB, dB ao quadrado, e que pode ser tanto a carga que está, tanto o campo gerado por A como por C. A distância é L, e o módulo da carga positiva, o módulo de um número positivo é ele mesmo. O módulo dessa carga, certo? É a própria carga porque ela é positiva, tá? Então pode ver que eu tirei as barrinhas. Aí vem, constante eletrostática já caiu fora. Calma aí. O módulo de QB sobre a distância da carga B até o ponto. Se o quadrado tem lado L, isso aqui é a diagonal desse quadrado. Então essa distância é L raiz de 2. Desce aqui. L raiz de 2 ao quadrado. Igual a Q, L ao quadrado, raiz de 2, certo? Resolve aqui, módulo de QB, L2 eleva ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado 2, Q, L2 vezes raiz de 2. L2 já era. Isola. Isola QB. O módulo de QB esse 2 passa multiplicando, fica 2Q raiz de 2. Agora, pessoal, se o módulo de um número é A, esse número é mais ou menos A. Se o módulo de QB é 2Q raiz de 2, a carga que está em B é mais ou menos 2Q raiz de 2. Matematicamente. Agora, fisicamente, o que é que você comprovou? Que ela não pode ser positiva, que ela tem que ser negativa. Você tinha comprovado isso aqui, ó, que a carga QB, colocar assim, a carga QB tem que ser negativa para o campo ficar de aproximação e anular esses dois campos, o resultante deles. Logo, a carga tem que ser QB, vamos terminar? Menos 2Q raiz de 2, menos 2Q raiz de 2, vamos marcar o gabarito, menos 2Q raiz de 2, menos 2Q raiz de 2, está aqui, gabarito, letra B de bola, tá aí, e eu apareço aqui para te perguntar, deu tudo certo? Refaça as questões que não tinha feito, se necessário assista a aula de novo, afinal de contas fica aí à sua disposição. Te desejo um excelente estudo, vou ficando por aqui, deixo aquele forte abraço, até a nossa próxima aula.